O ar viciado dentro do caótico set de filmagem fedia intensamente a suor azedo, a fumaça de tabaco barato e a uma tensão psicológica tão densa que poderia ser cortada com uma faca de caça. As luzes amarelas, extremamente quentes e ofuscantes dos pesados refletores europeus, derretiam sem piedade a maquiagem grossa no rosto de homens exaustos sob o sol escaldante do deserto de Almeria, na Espanha. Mas o verdadeiro e absoluto inferno não era o calor insuportável daquela terra seca e rachada. O terror absoluto tinha um nome e respirava ofegante pelos cantos, com os olhos azuis arregalados, saltando perigosamente das órbitas, enquanto as veias do seu pescoço sujo latejavam como velhas cordas de violão esticadas e prestes a arrebentar no meio de um acorde violento. O genial e incansável diretor Werner Herzog, em seu aclamado e visceral documentário Meu Melhor Inimigo, lançado mundialmente no ano de 1999, registrou para sempre que a loucura daquele homem definitivamente não era uma simples atuação cinematográfica dramática, mas sim uma verdadeira perigosa e letal fúria doentia que aterrorizava equipes inteiras de gravação e transformava os bastidores em campos de guerra emocional sangrentos. A fera enjaulada e sedenta por sangue presa no corpo de um ator brilhante se chamava Klaus Kinski. Antes de cavalgar por esse deserto sombrio e descobrir os segredos viscerais da mente mais letal e invejosa de todo o cinema europeu, deixe o seu like para carregar o seu coldre e garanta seu lugar no nosso bando fazendo a sua inscrição no canal, porque a verdadeira história não perdoa os fracos e a poeira vai subir. Tente visualizar na sua mente o gosto amargo e seco da areia grossa na ponta da língua e o cheiro repugnante e enjoativo de xarope de milho doce usado como sangue falso, misturado com o esterco de cavalos exaustos que empesteava as remotas locações de gravação. Para a esmagadora maioria do público pagante, que lotava as salas escuras de cinema, os grandes e imponentes astros do faroeste eram verdadeiros deuses intocáveis forjados em aço. Eram homens imensos de queixo quadrado, postura impecável e olhar misterioso e profundo. A lente das câmeras velhas amava de forma incondicional a frieza gélida e impenetrável de lendas como Clint Eastwood, mastigando lentamente o seu charuto fedorento na borda da boca, e a beleza heróica e acrobática do gigante Giuliano Gemma, salvando vilarejos oprimidos com um sorriso arrogante no rosto. Esses homens caminhavam pesadamente pelos sets de filmagem como se fossem verdadeiros imperadores romanos, arrecadando contêineres de milhões de dólares em bilheterias mundiais e estampando os seus rostos perfeitos, limpos e heróicos nos maiores e mais caros cartazes ilustrados do planeta inteiro. Mas nos cantos mais escuros e úmidos das tendas de produção, escondido na poeira sufocante e na fumaça ardida da pólvora barata, um monstro sombrio roía as próprias unhas calejadas até a carne viva sangrar, consumido por um veneno letal, escuro e silencioso, chamado inveja. O ator Klaus Kinski nasceu em Sopot, uma cidade que fazia parte da cidade livre de Danzig, atual Sopot, na Polônia. Klaus Kinski, embora tenha nascido no território que hoje pertence à Polônia, a sua identidade, cultura e carreira artística são quase que inteiramente ligadas à Alemanha. Possuía um talento dramático vulcânico, uma força de atuação descomunal que engolia qualquer cena e qualquer ator que ousasse respirar perto dele. Mas o destino implacável e os produtores italianos o acorrentaram a uma maldição cruel que o seu ego gigantesco, narcisista e doentio simplesmente não conseguia engolir, e muito menos aceitar. Ele era constantemente escalado de forma repetitiva para ser sempre o vilão secundário da trama. Ele era o vilão histérico, o bandido sujo de dentes podres, o pistoleiro sádico sem escrúpulos que sempre e inevitavelmente terminava a história com o peito perfurado por balas caindo de cara na lama fedorenta do curral, ou mastigando a poeira seca de uma rua abandonada sob as pesadas botas de couro lustradas do mocinho de plantão. A cada nova morte encenada de forma humilhante, a cada novo papel cruel onde ele era obrigado a rastejar, implorar por piedade e perder a batalha, a alma sombria de Klaus Kinski
fervia em um ódio vulcânico incontrolável. Ele não suportava fisicamente a ideia de que atores americanos e italianos, que ele considerava infinitamente inferiores em capacidade dramática e talento técnico, levassem absolutamente toda a glória à fama mundial e os sacos de dinheiro para casa, enquanto ele, o autodeclarado gênio incompreendido da arte, era deixado para apodrecer na sombra, esquecido e humilhado como um cão sarnento abandonado no meio da chuva. A tensão magnética e destrutiva que esse ódio constante e silencioso gerava nos bastidores era tão densa, pesada e asfixiante que se tornava quase tátil. Quando o perturbado Klaus Kinski caminhava pelos estreitos corredores do estúdio, pisando duro e pesado na madeira velha e irregular, o silêncio fúnebre caía como uma bigorna de chumbo maciço sobre a cabeça de toda a equipe técnica. Homens adultos forjados no trabalho pesado e iluminadores experientes baixavam os olhos apressadamente e evitavam a todo custo qualquer tipo de contato visual direto com o ator polaco-alemão. O cheiro ácido de medo e adrenalina no ar era inegável e constante. Em surtos repentinos imprevisíveis e completamente explosivos de fúria irracional e demoníaca, ele quebrava perigosas cadeiras de madeira maciça, arremessava pesados equipamentos de iluminação de ferro fundido contra as paredes de tijolos e gritava insultos terríveis com a boca espumando de raiva, até a própria garganta sangrar e a sua voz estridente se transformar em um sussurro rouco, demoníaco e assustador. O ambiente de trabalho em qualquer filme com a sua presença se tornava instantaneamente uma trincheira de agonia pura, onde diretores, figurantes e produtores pisavam em ovos com extremo pavor de acionar a instável bomba relógio psicológica que habitava a mente permanentemente doente do ator principal. Mas absolutamente toda essa tempestade caótica de arrogância, brutalidade e loucura desenfreada precisava urgentemente de um alvo físico principal para descarregar o seu veneno mais amargo, corrosivo e cruel. E esse alvo cravado na mira do seu ódio se tornou rapidamente um dos maiores e mais rentáveis ícones do faroeste europeu de todos os tempos. Um homem alto e imponente de feições duras, maxilar travado e um olhar negro impenetrável que se tornou mundialmente conhecido pelo clássico e sonoro nome artístico de Anthony Stephen. A postura rígida de Anthony Stephen, em frente às grandes lentes das câmeras, era a antítese absoluta e perfeita de todo o caos corporal dos trejeitos exagerados e dos gritos histéricos de Klaus Kinski. O pistoleiro brasileiro Anthony Stephen atuava unicamente através do silêncio fúnebre e da economia de movimentos. Ele exibia uma técnica onde quase não movia um único músculo da face, não esbanjava reações exageradas de dor ou alegria e matava os seus inimigos na tela com a mesma frieza cadavérica de uma estátua de mármore branco construída em um cemitério antigo. Um cigarro de palha podia queimar lentamente até encostar na pele dos seus lábios e ele não piscaria o olho demonstrando qualquer agonia. Essa serenidade estoica inabalável e mortalmente contida era exatamente o que o público das matinês amava e idolatrava, e era exatamente a mesma coisa que Klaus Kinski repudiava com todas as suas forças obscuras e desprezava até o fundo da sua alma, consumida pela vaidade. Porém, o que a gigantesca e rica máquina milionária do cinema italiano tentou mascarar covardemente com nomes artísticos sonoros em inglês, e o que muitos fãs devotos ao redor de todo o mundo sequer imaginam até os sombrios dias de hoje, é o poderoso segredo histórico correndo quente como lava nas veias desse gigante das telas de cinema. Aquele grande astro imbatível que dividia os holofotes, roubava as cenas de ação, esvaziava os tambores do seu revólver e dominava as bilheterias europeias não era um típico texano frio, nascido nas planícies americanas, ou um pistoleiro italiano calculista das vielas de Roma. Escondido silenciosamente por trás do lendário pseudônimo Anthony Stephen, pulsava vibrante e forte o sangue de Antônio Luiz de Teffé, um homem de postura nobre, nascido em Roma, mas criado, educado e moldado pelo sol do nosso solo brasileiro, pertencente a uma antiquíssima e tradicional família de diplomatas e embaixadores do Brasil. Ele era um verdadeiro filho da nossa terra, carregando a herança, a resistência
e a força genuinamente brasileira diretamente do calor dos trópicos para o meio da sujeira e dos desertos áridos da Europa, se transformando com suor e pólvora em um verdadeiro semideus imbatível de bilheteria e faturando alto em cima dos cadáveres de bandidos histéricos e secundários que Klaus Kinski era obrigado a interpretar repetidas vezes sob a poeira. A presença constante e o sucesso estrondoso de um ator de intensas raízes brasileiras, dominando o topo incontestável da cadeia alimentar de Hollywood e dos estúdios da Itália sem precisar de escândalos ou fanfarronices, era uma afronta silenciosa e absolutamente insuportável para o frágil e rachado ego do vilão loiro. E como era de se esperar de uma mente envenenada, o terrível e desleal embate dos dois não se limitava apenas aos falsos tiros de festim e às lutas coreografadas diante das pesadas lentes de vidro. A repugnância doentia e a fúria cega escorriam livremente como um ácido mortal pelas palavras sujas e ácidas proferidas nos bastidores. O próprio Klaus Kinski, em sua incrivelmente brutal, raivosa e censurada autobiografia chamada Kinski Uncut, publicada com grande polêmica no ano de 1996, não teve o menor traço de pudor, respeito ou vergonha de registrar de forma definitiva para a eternidade o nojo profundo e a inveja cortante que nutria pelo astro de coração brasileiro, sem demonstrar qualquer tipo de filtro moral, consideração profissional ou respeito básico pelo colega de trabalho que já havia dominado a bilheteria de dezenas de países. Klaus Kinski atacou de forma extremamente covarde, barata e rasteira o estilo de atuação contido do pistoleiro brasileiro Anthony Stephen. Cego pela fúria aguda de não ser o grande herói do pôster e totalmente incapaz de aceitar ou reproduzir o carisma sombrio e natural do pistoleiro brasileiro, Klaus Kinski declarou com todas as letras cheias de veneno no papel que Anthony Stephen não passava de um homem vazio e de um ator completamente sem talento, cravando na história mundial a famosa e desrespeitosa ofensa de que o brasileiro era apenas um ridículo robô de madeira. Para o narcisismo incurável do ator polaco-alemão, a frieza genial, calculista e magnética de Anthony Stephen não era e nunca seria uma escolha artística de interpretação, mas sim uma prova escancarada de total e completa incapacidade emocional de um homem que não sabia como atuar. Era o grito desesperado de um gigante afundando na própria arrogância, tentando arranhar a armadura blindada de um rei que não precisava provar nada para ninguém. O absoluto e magistral silêncio do pistoleiro ítalo-brasileiro em resposta aos delírios verbais, patéticos e aos insultos quase infantis de Klaus Kinski apenas alimentava como um galão de querosene ainda mais a raiva psicótica e o fogo interno de Kinski. Antônio Luiz de Tefé não precisava em momento algum gritar como um louco, atirar cadeiras pesadas nos técnicos de iluminação ou quebrar dezenas de espelhos nos camarins sujos para provar o seu verdadeiro valor, o seu peso e a sua grandiosidade épica para o mundo. O seu silêncio majestoso, o seu carisma magnético que atraía os olhares de toda a plateia e a sua pontaria certeira desenhada milimetricamente na tela do cinema falavam infinitamente mais alto do que absolutamente todos os piores e mais altos surtos histéricos do seu inimigo mortal somados. A inveja afiada e letal corroeu as entranhas e a mente do famoso vilão europeu até o seu último suspiro na terra dos pistoleiros, mas jamais conseguiu parar ou mesmo arranhar o avanço implacável de bilheteria e o legado eternamente brilhante do imponente herói que carregava o calor e o sangue da nossa brava terra pelas fronteiras poeirentas do mundo afora. Hoje, a fumaça asfixiante dessa insana guerra de egos e a poeira amarela desse ódio mortal já baixaram e se assentaram no deserto do tempo, mas as fantásticas obras imortais que nasceram a partir de toda essa tensão doentia e desse choque brutal de titãs colossais continuam muito mais vivas e eternas do que nunca. E a maior de todas as recompensas e vitórias para você, guerreiro de sangue frio, que nos acompanhou bravamente até o fim dessa tensa e asfixiante cavalgada noturna pelos bastidores mais imundos e secretos do cinema, é saber que muitos dos filmes épicos e viscerais de Anthony Stephen, de Klaus Kinski
E de todos esses enormes e eternos monstros sagrados do faroeste, estão maravilhosamente dublados em português, totalmente completos na íntegra e disponíveis agora mesmo de graça na imensa e vasta plataforma do YouTube. Basta um simples e direto clique no seu gatilho virtual luminoso para mergulhar de cabeça nessa terra dos cowboys e, sem regras, voltar no tempo e ver detalhadamente, com os próprios olhos aguçados, quem realmente dominava a tela pela força e pelo talento e quem lamentavelmente terminava mastigando a poeira seca levado pela loucura. Eu sou Mário Salum, um caçador implacável de lendas, apaixonado por pólvora e pelas verdades dolorosas e ocultas da nossa história. Nós não estamos aqui neste rancho para aplaudir ou aceitar as velhas mentiras limpas que Hollywood tenta nos vender. Nós cavamos fundo nas trincheiras cravadas de balas e nos bastidores sujos e sangrentos para resgatar a fúria nua e crua que realmente forjou as maiores lendas que o mundo já viu. Podem tentar apagar o passado ou esconder a sujeira embaixo dos tapetes dos grandes estúdios. Mas aqui no Salum Terra Sem Lei, a fogueira continua queimando alto, espantando os lobos, e a inquebrável honra da fronteira nunca morre.